Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 23 de julho. Eu lembro que você nos acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas e pela Claro TV. Também pelo Facebook e pelo YouTube você está nos acompanhando. O portal do Canal do Boi, sba1.com. Ali tem notícia, tem informação, tem bons negócios e, claro, a TV ao vivo. O Canal do Boi, o Agrocanal, está lá ao vivo para você acompanhar. Você acompanha todas as informações e, a partir deste momento, TV Imaculada Conceição, linkada aqui no Agricultura BR. Lembro também da Neo TV, que quem acompanha pela Neo TV acompanha no Brasil e no Paraguai. Começa essa edição do Agricultura BR falando a respeito de carne suína e também da atualização dos dados do Rabobank. O Rabobank atualizou seus números em relação à produção mundial de carne suína e olha só, o déficit aumentou. Se a produção ia cair até o mês passado, se acreditava em 6%, agora subiu, olha o número na tela, para 8%. É o que eu trago agora em destaque. Vou mostrar também quais são os países que têm as maiores quedas de produção. Antes de mostrar o dado, eu vou lembrar também que em relação ao que vem acontecendo com a redução da produção de carne suína, isso está relacionado à peste suína africana na Ásia, em especial a China, e também o Covid, que em vários momentos paralisou plantas frigoríficas nos Estados Unidos, no Brasil e também em outros países. Veja comigo então como é que vem a produção de carne suína brasileira 2020 com queda, brasileira não, mundial, produção mundial de carne suína caindo no mundo todo em 8% de acordo com o Rabobank. Vou mostrar agora aonde estão as maiores quedas. São os 3 países que têm os maiores recursos para a produção de carne suína. Pode colocar o gráfico, é óbvio, é a China. China é o país que tem a maior redução de carne suína, particularmente quando eu vejo esse número, eu fico contente, pois China reduz a sua produção em 17% a carne suína chinesa. As Filipinas, também importante importador, está cada vez comprando mais carne, tanto suína quanto bovina e de frango. Sobe 9% e o Vietnã recua 8% a sua produção de carne suína. No Brasil, a produção de carne suína, só para uma questão aí de informação, cai 1,5%, isso por conta da paralisação eventual de frigoríficos aí por conta do Covid. Nos Estados Unidos é um número muito parecido, só que a produção de carne suína nos Estados Unidos é muito maior que a brasileira, evidentemente. Aqui no Brasil recua 1,5%, nos Estados Unidos 1,3%. Alô, Bahia! Olha só, os sojicultores do estado da Bahia na campanha 2020-2021 vão ter a antecipação da semeadura da soja, que tradicionalmente ocorre no dia 8 de outubro. Foi antecipado para o dia 1º de outubro em todo o oeste baiano. Ali tem um destaque muito importante, região de Barreiras ali, que tem um forte desenvolvimento com a oleaginosa e também outras culturas. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia nesse último dia 6 de julho, entra em vigor, evidentemente, nesse próximo dia 1º de outubro, com antecipação dos cultivos da oleaginosa. Essas são as informações que nós trazemos em relação ao oeste da Bahia para o cultivo da soja, lembrando que o plantio deve ocorrer entre 1º de outubro e 31 de dezembro.
E tradicionalmente toda quinta-feira a apresentação dos números do relatório de vendas e exportações por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E nesta quinta-feira foi assim. Trouxe vendas para a safra 2021, uma safra muito comercializada, e também ainda vendas para a safra 2019-2020. Começo com a safra 19-20 porque eu acho que essas vendas novas não vão ser embarcadas, vão passar para a próxima. Mas de qualquer maneira, nós temos aqui vendas e exportações de soja dos Estados Unidos na semana para a entrega ainda na campanha 19-20, 365.200 toneladas, né? Teoricamente não dá tempo. Safra já vendeu 46.650.000 toneladas para uma meta de exportação de 44.910.000 toneladas. A semana considerada aqui é até o dia 16 de julho. São os números que eu destaco para a venda de soja norte-americana. Mas o que eu quero falar mesmo é a safra 2021. Estados Unidos tem vendido muita soja porque a China não encontra mais soja no Brasil. Comprou tudo, não tem mais nada e aí a situação é de buscar soja lá nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, a venda semanal até o dia 16 de julho teve ali um total de 2.300.000 toneladas, com vendas só para a China de 1.465.000 toneladas. É o que a Agricultura BR destaca agora com você. Você tem comigo aqui os números para as vendas totais de soja dos Estados Unidos para todo o mundo. Safra 2021, na semana encerrada no dia 16 de julho. Safra nova, na semana 2.300.000 toneladas. Eu lembro que aí teve esse volume de quase 1,5 aí para a China. Na safra, os norte-americanos totalizam 10.380.000 toneladas de soja vendidas, para uma meta de 55.790.000 toneladas de soja. São os números que eu destaco do relatório de vendas e exportações apresentado nesta quinta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Continuo falando dos Estados Unidos de venda dos caras, porque olha só, teve também relatório apresentando aquele avulso, né, de vendas avulsas, trazendo novas vendas para os chineses. Esse número que está aparecendo na tela para você, 132.000 toneladas, não entrou nessa conta. Essa conta que eu mostrei agora da venda semanal até 16 de julho. Então ela vai aparecer no relatório da próxima quinta-feira, mais 132.000 toneladas vendidas na safra 2021 com entrega na China. Vamos saber então agora como é que vem os negócios com soja em Chicago. Os números são bem interessantes para a soja norte-americana e temos aqui um segundo dia de alta para a soja na Bolsa de Chicago. Posição de agosto, $9,03 mais 4 bushel, sobe quase 0,5%. Posição de setembro, $8,98 o bushel. Novembro, posição de maior liquidez, $8,98 mais 2 por bushel, mas subindo menos, enquanto que a posição de janeiro, acima de $9, $9,02 mais 6 por bushel, é o que eu trago agora com soja negociada na Bolsa de Chicago. E falo também de dólar, já que eu falei de Chicago, Estados Unidos, vamos ver o dólar agora. O dólar vem perdendo força no Brasil e hoje a moeda norte-americana recupera um pouco, mas bem pouco, daquilo que perdeu no acumulado desta semana. Essa semana foi de muita queda para dólar comercial, hoje sobe 1%, 1,06% de alta neste momento, vindo a R$ 5,16 mais 8, assim caminha o dólar comercial no Brasil. Reage o dólar e é por isso que nós vamos falar de mercado financeiro e também da moeda norte-americana. Quem fala sobre o assunto é Sara Kirchhoff, que participa do Agricultura BR. Sara, uma boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar você e toda a equipe do Canal do Boi pela live que aconteceu agora há pouco com o Tejon, né? Esse grande nome do agronegócio brasileiro, do marketing do agronegócio. Então, parabéns aí a todos os envolvidos do Canal do Boi, especialmente para você. Vamos falar então do mercado financeiro. É isso mesmo que você comentou. O dólar hoje devolvendo, né, uma parte daquelas perdas registradas durante a semana. Fazendo uma leve retrospectiva aqui, na terça-feira, a moeda norte-americana recuou 2,5% frente ao real brasileiro. Ontem voltou a ter uma queda expressiva acima de 1%, inclusive fechou o dia
depois da queda, né, na menor cotação em mais de um mês. Então o dólar ontem fechou no patamar de R$ 5,11, chegou a ficar abaixo dos 5,10 durante a sessão, o dólar comercial, e agora então vem com esse movimento de alta muito natural, né, depois dessas perdas recentes. Nesse momento então a moeda norte-americana avança 1,08% para casa de R$ 5,16 mais 80, quase R$ 5,17, o mercado financeiro evidentemente ainda se movimentando. Os analistas econômicos, eles ainda atribuem um leve bom humor no mercado financeiro, ainda em função daquele pacote de estímulo econômico na União Europeia, que foi anunciado durante essa semana, de mais de 700 bilhões de euros, que trouxe um alívio, né, para as bolsas europeias e trouxe um alívio para a economia europeia de um modo geral. Claro que isso respingou também em outras economias naturalmente. Acompanha todas as questões das vacinas, mas principalmente a tensão comercial entre China e Estados Unidos. Esse assunto é um dos principais aí no radar do mercado financeiro ao longo dos últimos dias e continua hoje trazendo um leve movimento de cautela, o que também explica essa valorização do dólar hoje frente ao real e frente a outras moedas ao redor do globo. Lembrando, né, fazendo mais uma pequena retrospectiva, você falou agora há pouco sobre isso, o presidente norte-americano Donald Trump prometeu tirar o consulado da China de Houston, que fica no Texas, e, consequentemente, a China, por sua vez, deve promover algumas retaliações em torno de produtos aí que são importados dos Estados Unidos. Isso traz uma atenção para o mercado, sem dúvida nenhuma, e o mercado, os investidores adotam essa postura de cautela, né? Uma postura um pouco diferenciada dessa que a gente estava vendo. Mas os mercados acompanham tudo isso de perto e o que chama atenção essa semana é o boom dos metais preciosos. A prata com forte valorização e o ouro essa semana apresentou os mais altos valores aí da última década. O ouro realmente subiu muito nos últimos tempos, especialmente por ser considerado aí um ativo muito seguro nesse momento, né, que o mercado passa por instabilidades, pandemia de coronavírus e agora novamente, né, novos capítulos aí de tensão comercial entre China e Estados Unidos. Então muita gente corre para comprar ouro nesse momento que sempre se mostra aí como um investimento mais seguro e isso justifica essa valorização nos preços do metal precioso agora essa semana. Enquanto isso, então, né, vamos falar do dólar ainda mais um pouquinho. Ontem a moeda, então, registrou uma queda, como a gente disse, e até o fechamento do dia de ontem, da quarta-feira, no acumulado do mês de julho, a moeda norte-americana registrava um recuo frente ao real de quase 6%. Isso no acumulado de julho, uma queda de quase 6% para o dólar frente ao real brasileiro. Evidentemente, é o número do fechamento da quarta-feira, porque hoje o mercado se movimenta e deve mexer um pouquinho nesse número aqui. Mas no acumulado do ano, o dólar, né, é importante falar, ainda tem valorização frente ao nosso real brasileiro. A alta até o fechamento ficou em 28,59%. Também no radar do mercado hoje, que traz um tom, né, de cautela também, é a questão dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que tiveram uma alta acima do esperado pelo mercado. Então a gente está falando da maior economia do mundo, que claro, começa a dar alguns sinais de melhora, mas veio um pedido pelo auxílio-desemprego muito acima do esperado pelo mercado. Claro que isso se deve em função da pandemia, muitos norte-americanos perderam o emprego e buscam por esse benefício. Isso acontece lá, acontece aqui no Brasil e em outras economias que também passam por esse problema. Isso fez com que o Wall Street abrisse hoje suas bolsas em queda, a maior parte delas, e lá na China também os mercados acionários fecharam a quinta-feira com desvalorização, evidentemente muito em função da tensão comercial do país asiático com os Estados Unidos. Agora falando um pouquinho do Ibovespa, né, a nossa bolsa aqui, B3 Brasil Bolsa Balcão, esse nome complicado, mas que é o novo nome da Bolsa de Valores, né, há alguns anos, muita gente ainda chama de BMF Bovespa, mas enfim, a gente está falando da Bolsa Paulista, a Bolsa Brasileira, que hoje tem um movimento de queda. Nesse momento, a desvalorização do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, tem uma queda de 0,33% e agora fica abaixo dos 104 mil pontos. Está em 103.947 pontos. O Ibovespa chegou a abrir o dia de hoje em alta, depois ficou rondando a estabilidade. Ontem também ficou muito próximo da estabilidade no fechamento, anteontem também, mas agora traz esse movimento de queda, evidentemente muito influenciado por essas bolsas no exterior que vem em queda também nessa quinta-feira. Ficamos acompanhando tudo isso de perto e daqui a pouco eu volto para falar de trigo. É com você, Fabiano. Tá certo, Sara, obrigado pela participação. Tivemos essa live, daqui a pouco nós vamos trazer aqui algumas das participações do José Luiz Tejon, professor palestrante, que falou sobre agronegócio, sustentabilidade e comércio internacional.
no canal do Boi, só que no YouTube e no Instagram. E o Agricultura BR segue para falar sobre soja, para falar que tem alguma recuperação no preço pago nos portos brasileiros. Dólar subiu, sobe soja no porto. Veja só, R$ 113,00 a saca de 60 quilos é a referência para entrega no mês de agosto nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com os nossos amigos da Grãos Corretora, que nos trazem diariamente as informações dos portos do Brasil. Grande abraço a eles. E o assunto por aqui na Agricultura BR agora é milho. E eu falo sobre os números agora que a gente destaca em relação ao milho no Mato Grosso do Sul. A ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho, revisou os dados e trouxe uma melhora na produtividade. Isso mesmo, produtividade por hectare subiu e, com isso, consequentemente, a produção também. É o que eu vou mostrar agora nessa tela, nesse gráfico. Você acompanha comigo em tela cheia, segunda safra sul-mato-grossense, com produtividade de 76 sacas. Antes, eram consideradas 72 sacas por hectare. A produção, que estava sendo estimada em cerca de 8 milhões e 200 mil toneladas, agora vem para 8 milhões 650 mil toneladas a produção de milho, segunda safra no Mato Grosso do Sul, com 76 sacas por hectare. Melhora um pouquinho a situação. As estimativas foram mais modestas, né? O Mato Grosso do Sul produziu ali quase 11 milhões de toneladas na safra passada, mas mais modestas porque plantou fora daquele momento ideal, como aconteceu no passado. O cultivo de soja veio atrasado, a semeadura, com isso a colheita e o plantio do milho também. Isso fez com que os produtores não se arriscassem às geadas que costumam acontecer em Mato Grosso do Sul. Falamos agora a respeito de como que vem andando, como é que vem sendo praticados os valores de milho nos portos do Brasil. Acompanhe comigo agora os dados nos portos de Santos e Paranaguá, com valores a R$ 48,50 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora. Entrega agora no mês de setembro, R$ 48,50, vai mantendo estabilidade os preços do milho, depois de uma queda com o recuo do dólar aqui no Brasil. Vamos falar agora da colheita do cereal lá no estado do Mato Grosso. Por lá está em reta final, estado mais adiantado em termos de colheita. E quem fala sobre o assunto é Valdir Pacheco. Sorriso, município localizado no médio norte de Mato Grosso e muito conhecido como a capital nacional do agronegócio, por produzir mais de 630 mil hectares de soja na primeira safra. Nesse período, os produtores estão encerrando a segunda safra com a cultura do milho. E quem vai nos falar melhor sobre o desenvolvimento dessa safra é o meu convidado, Tiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural, que está aqui ao meu lado. Tiago, podemos considerar que esta segunda safra foi uma safra cheia e uma safra normal? Tudo bem, Pacheco, aos telespectadores, com certeza eu acho que em cima dos resultados, hoje estamos com 98, basicamente 100% da área colhida e em torno de 122 sacas de média, né? Então nós estamos com uma média um pouco maior que ano passado. Isso é importante porque automaticamente tem um pouco mais de renda no campo. Como é que foi o desenvolvimento da safra? Período de chuva, a chuva é muito sazonal, né? E às vezes chove mais numa região e outras não. Na média geral, como é que foi? Na média geral, o resultado ele exemplifica a questão da chuva, né? Foi um ano bom de chuva, né? No contexto geral, claro, temos produtores que foram um pouco abaixo disso, bem abaixo disso, tendo problemas de estiagem, de lagarta, de semente de má qualidade. Mas no geral o contexto foi bom, as chuvas foram regulares, o produtor em relação ao ano passado, ele teve um trato cultural melhor em relação ao ano passado, teve menos problema de doenças fúngicas, automaticamente menos desconto na entrega do grão, fazendo com que isso tenhamos essa média de 122 sacos. Quer dizer, não houve grão avariado? Muito pouco, zero é impossível, então no contexto geral teve muito pouco. No levantamento ano passado tivemos uma média de 18% de avariado.
isso dá um desconto muito grande na classificação. E esse ano a média chegou no limite que é de 5, 6%, né? Então, parabéns aos agricultores que fizeram o dever de casa, né? Então, tá aí, com essa média aí, o sucesso dos agricultores da nossa região. Uma outra cultura também muito plantada aqui na região, de segunda safra, que é a cultura do algodão. Como é que está o desenvolvimento? Já começou a colheita? Já começou a colheita, muito incipiente, muito precoce ainda. Os agricultores estão relatando que está demorando a abrir aquela último capulho devido ao clima um pouco mais frio noturno, mas os relatos que temos que é uma colheita satisfatória. Não se tem médias ainda, não se sabe médias porque está muito incipiente, mas até onde a gente tem relatos de alguns agricultores que estão colhendo, está favorecendo, né, e tá levando a contento os agricultores as médias colhidas até agora. Algum caso pontual do ataque da principal praga na cultura do algodão, que é o bicudo do algodão? Sim, temos vários relatos, né, que o custo esse ano foi muito maior para o controle do bicudo. Tiveram produtores que faziam 2, 3, 4 aplicações, já se fala em 8, 9, 10 aplicações específicas para bicudo. Automaticamente encarece o custo da produção. Então, por isso que o produtor, nesse aumento de aplicação, ele tem que colher um pouco a mais para reparar esse custo a maior que teve. Vamos esperar aí no decorrer das semanas, com o desenvolver da colheita do algodão, para que se tenha relatos aí, se Deus quiser, favoráveis. Podemos dizer que a coatomicultura no estado de Mato Grosso está passando por um bom momento? Olha, Pacheco, a gente tem relatos devido a bolsa, né, que fala do algodão, que o algodão nosso é basicamente todo exportado, não está no melhor momento em relação a preço. Tem relatos aí de produtores que tem que colher muito bem para fechar conta. Então é difícil tu fazer essa afirmação, porque o descasamento do câmbio no algodão ele é muito maior em relação à soja. Os contratos de algodão são em dólares, as compras são em dólares e muitas vezes o produtor vende em reais. Então temos que ficar muito atento. O pessoal, assim que começar a nos relatar algumas dificuldades ou algumas notícias boas, nós vamos estar repassando a vocês. Mesmo nesse período de estiagem, porque já tem muitos dias que não chove aqui na região, isso não impede o produtor de produzir. Muitos plantaram a terceira safra com feijão irrigado. Já iniciou a colheita do feijão irrigado aqui na região? Temos alguns relatos já de que o produtor começou, mas assim, não dá 2% do que a área é plantada na área irrigada. Esperamos sim que tenhamos um ano bom, né? O clima, ele foi uma temperatura mais amena. Os preços hoje eles estão um pouco estáveis, né? E o que agora vamos ver o reflexo dos cuidados que o produtor teve na manutenção das suas áreas irrigadas. Daqui para frente, essa semana em diante, começa a entrar feijão. Daqui 20 dias, 30 dias é o forte da colheita nossa. Então oxalá que os produtores consigam uma boa produtividade, fazendo que a rentabilidade seja interessante. Tiago, nesse período agora, os produtores estão encerraram a colheita do milho, muitos vão começar agora a colheita do algodão, né? E aí já vem o preparo do solo, porque daqui a 2 meses, lá para setembro, a partir do dia 15 de setembro, encerra o vazio sanitário da soja, né? E inicia já a safra 2020-2021. Quer dizer, o produtor está produzindo o ano inteiro, né? A gente sempre fala que nós estamos numa região abençoada. Não é só Sorriso, é Nova Mutum, Lucas, Sinop, o Nortão. Todo o corredor da 163. Todo o corredor da 163 ele é favorecido, né? As cidades adjacentes também. E isso faz com que essa pujança venha. Há um mês atrás nós estávamos falando do plantio de milho e manutenção do milho. Hoje estamos falando aí de colheita de algodão, colheita de feijão e daqui 2 meses plantio de soja, que é o nosso carro-chefe no Mato Grosso. Os produtores têm que tomar os cuidados que eles sempre assim o fazem. Puxar semente cedo do sementeiro, fazer seus testes de canteiro, lotes ruins, sementes ruins, refugar, devolver. Todo esse cuidado o produtor tem que fazer. Os sindicatos estão fazendo essa orientação aos seus associados e oxalá que tenhamos uma grande safra de soja, uma safra boa, uma safra com uma produtividade boa, sem intempéries climáticas, porque as intempéries climáticas a gente não consegue controlar. Praga, doença, a gente faz o possível, mas quando se fala em clima, somente Deus. Então, oxalá que a nossa safra venha e venha boa.
Ok, Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. Obrigado, Pacheco, e a todos os telespectadores. Acabei de conversar com o Thiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, e o Brasil criou há algum tempo uma cota de importação diferente para o trigo e isso agora traz ali um resultado. Parece que os importadores aqui compraram trigo da Rússia. Mas quem explica esse cenário todo, né, é a Sara Kirchhoff, que volta ao programa. Sara, o Brasil é um tradicional comprador de trigo da Argentina, né, tem muita reclamação interna aqui no Brasil também entre os triticultores. O que aconteceu nessa relação comercial aí com a Rússia, Sara? Pois é, Fabiano, na verdade essa negociação que está sendo destacada hoje, ela é fruto de um acordo que foi feito após uma visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos em março do ano passado, quando ele ampliou então a cota de importação de trigo de países fora do Mercosul sem aquela taxa de 10%. Esse acordo, na verdade, ele já era antigo, mas faltava ele ser realmente assinado e colocado em prática. E agora é isso que está acontecendo. Evidentemente, quando houve esse acordo, né, lá nos Estados Unidos, depois dessa visita aos Estados Unidos, imaginava-se que o trigo norte-americano seria o principal beneficiado. E agora a gente está falando de um trigo que veio da Rússia. De acordo com a reportagem divulgada hoje no jornal Valor Econômico, a Trading Sodrogestvo negociou com a M. Dias Branco o equivalente a 70 mil toneladas do trigo, agora durante o mês de julho. A Rússia, então, ela libera as exportações mundiais do cereal e aproveitou essa oportunidade, né, para trazer esses volumes expressivos para cá. Os russos, então, enviaram essas 70 mil toneladas agora esse mês, em duas partes, foram 2 carregamentos de 35 mil toneladas, conforme afirma a reportagem do jornal Valor Econômico, que houve, inclusive, um analista de mercado da região do Mar Negro que diz que trata-se de um volume importante, essas 70 mil toneladas, sobretudo tendo em vista que durante a safra 2019-2020, que terminou agora no dia 31 de junho, os embarques de trigo da Rússia para o Brasil somaram 90 mil toneladas. Boa parte, destaca o jornal, foi negociada inclusive antes dessa isenção de tarifa para países que não fazem parte do Mercosul. A Rússia ela passou a vender o cereal para países da América do Sul, não só para o Brasil, na temporada 2019-2020, depois de uma revisão de procedimentos fitossanitários, que a gente sabe que é uma grande preocupação que tem do trigo que vem de outros países. E nos últimos meses, então, o país, o produto russo, ele vem ganhando mais espaço no mercado internacional, em geral, porque ele é mais barato do que o trigo dos Estados Unidos. E esse fator, evidentemente, pressiona o produto, né, os futuros do produto nas bolsas dos Estados Unidos. E a reportagem também destaca que mesmo com essa benesse do governo, né, entre Brasil e Estados Unidos, até agora os volumes ínfimos foram comprados dos Estados Unidos, porque os moinhos brasileiros estavam abastecidos e, enquanto isso, os embarques argentinos continuaram transcorrendo normalmente. E agora, com esse período de entre-safra no país vizinho, na Argentina, o hemisfério norte ganhou força. E a reportagem também destaca que, muitas vezes, para os estados mais ao norte e nordeste do país, acaba sendo mais fácil comprar o trigo que vem lá de outras regiões do que esse trigo que vem da Argentina. Então, em destaque aí essa reportagem hoje. E eu vou aproveitar para trazer as cotações atualizadas do trigo aqui no Brasil, indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias. O indicador BBM para a cidade de Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, mostra hoje o valor da tonelada do produto na casa de R$ 1.230 a tonelada, com uma alta no acumulado dos últimos 30 dias na casa de quase 7%, 6,96%. O trigo de Maringá, no Paraná, tem uma alta no acumulado dos últimos 30 dias de 4,17%, estabilidade no dia, com o preço da tonelada em R$ 1.250. Informação então no indicador BBM para o trigo brasileiro, e como a gente bem sabe, né, o Brasil precisa comprar trigo de outros países, pois ainda não somos autossuficientes. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Uma boa tarde a você e a gente se vê logo mais na terceira edição do Agricultura BR.
E eu sigo essa edição aqui do programa agora trazendo em destaque o que acontece em relação aos valores que estão sendo da comercialização desse trigo. Você tem aqui, pedi o pessoal colocar na tela, por favor, pode colocar na tela novamente os números em relação a trigo aqui no Agricultura BR. Se já tiver, pode posicionar. Nós temos aqui as cotações, né? Nós tínhamos, a Sara tinha trazido em destaque, Cruz Alta R$ 1.230. Esse é o valor que nós destacamos aqui no Agricultura BR. E a partir de agora, o assunto por aqui é o mercado do café. Preços do café em Nova York, café arábica é o que nós trazemos agora no Agricultura BR. Nós temos aqui os valores hoje em queda. Posição de setembro, $1,07 mais 55 a libra-peso. Dezembro, $1,10 mais 25. Março, $1,12 mais 50. E a posição de maio, $1,13 mais 30 por libra-peso. São as informações, os valores praticados agora com café arábica na plataforma Ice Filters. O Agricultura BR mostra agora como é que vem os negócios com café robusta em Londres. Bolsa de Londres também registrando queda para essa variedade de café. Posição de setembro a $1.351 a tonelada. Novembro, $1.365. Janeiro, $1.381 a tonelada. E março, $1.398. São os valores de negociação agora com café robusta na Bolsa de Londres. Falamos agora a respeito da gestão e a atividade em pequenas propriedades rurais no país. E nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, como que produtores que têm pequenas propriedades podem ser mais produtivos, ter rentabilidade melhor. O desafio da rentabilidade, ele não é só para o pequeno empresário rural. Também o grande empresário rural também tem esse desafio, o médio empresário rural. E, na verdade, o medicamento, vamos dizer assim, a solução, ela é a mesma para todos. E ela passa por uma adequada gestão financeira, tá? Eu gosto muito da frase, fique melhor antes de ficar maior, cuidado com o crescimento, cuidado com o investimento, aquilo que cabe no teu sapato, né? A gestão da lavoura, com o máximo carinho possível, cuidando de toda a tecnologia que você sabe, buscando aprender, inovar e um cuidado muito grande com o custo de produção, tá? Saber certinho a hora de comprar, não tomar decisões por urgência, fazer uma adequada gestão. E para o primeiro, lembrar sempre de uma coisa, o menor, produtor menor, chance de você ficar maior, grande, ter escala, é participar da ação coletiva. É participar fortemente da sua associação, participar do cooperativismo, seja ele cooperativismo de produção, de crédito. Assim você fica grande. Tá aí o professor Marcos Fava Neves, ele que participa inclusive de uma live conosco no próximo dia
11 de agosto, 11 horas da manhã, no horário de Brasília. E você pode acompanhar todos os comentários dele acessando o portal sba1.com ou o canal do Boi no YouTube. Sigo falando agora a respeito da cadeia produtiva do leite. Isso porque a pandemia trouxe impactos que mudaram, alternaram totalmente a situação, o que exigiu dos produtores rurais uma reorganização, uma adaptação a essa nova realidade. É o que nós vamos ver agora na reportagem de João Veríssimo. Olá, amigos do canal do Boi. Pois esta pandemia, que afetou o mundo todo, por óbvio, teve também consequências no setor do agronegócio. E mesmo assim, o agronegócio tem conseguido se manter de maneira a garantir a produção, especialmente de alimentos, para a população. A gente conversa agora com o Wagner Beskov, que é um cientista, um pesquisador, consultor do agronegócio, tem viajado aí pelo mundo para conhecer e aprofundar esta questão do leite, do futuro do leite, do presente do leite e as formas que a gente entende e enxerga o mundo a partir deste momento. Wagner, obrigado, bem-vindo ao canal do Boi. Como é que o produtor do leite, desse setor, neste momento, usou e quais as estratégias, nesse sentido, utilizadas para se manter e sobreviver diante dessa pandemia? O primeiro momento foi uma surpresa para todo mundo, né? Pegou todo mundo despreparado, então teve 2 ou 3 semanas assim que foi um choque inicial até todo mundo descobrir como agir. A maioria das empresas foram proativas, né, no sentido já de se precaverem, de designarem pessoal qualificado para ir atrás das informações das autoridades de saúde e começaram a preparar as equipes para essa interação com o produtor. Porque o leite é um produto altamente perecível, diferente de um boi, por exemplo, que tu pode segurar semanas, quem sabe até meses, né, em casos extremos, mas tu não tenha que despachar aquele produto no dia. O leite, se no dia não vierem buscar, tu perdeu um dia de trabalho, um dia de renda, né? Então, o pessoal foi muito ágil nas empresas, em primeiro lugar, né, em preparar e qualificar o transportador de leite, né, o freteiro, e o pessoal que faz coleta de qualidade. E num segundo momento, no primeiro momento foram suspensas a assistência técnica, não havia, era só o essencial realmente, mas logo em seguida, com o advento de máscaras, do esclarecimento do uso do álcool gel, etc. e tal, então esse pessoal começou a dar continuidade na interação com o produtor, porque a produção de leite ela é muito complexa, né? Se tu parar um programa de assistência, é só uma questão de tempo que tu vai ter prejuízo ou vai parar até a produção, né? Mas a indústria teve essa agilidade. Muito. Mas e o produtor, aquele produtor lá da ponta? Ele ficou assustado num primeiro momento. A maioria dos produtores, eles confiam muito na relação que eles têm com a indústria, porque a indústria lida com bacteriologia, né? Ela não tem grandes preocupação de vírus no leite, mas vírus na saúde animal. Então, há uma equipe de médicos veterinários ligado ao sistema, né, que entendem muito de saúde. E inclusive de zoonoses. O médico veterinário, às vezes a gente pensa nele só como alguém preocupado com o animal, mas a maior função do médico veterinário numa sociedade é auxiliar com que as pessoas tenham saúde, né? Porque muitas doenças são transmitidas através dos animais. Então, para os veterinários, eu não sou veterinário, sou agrônomo, para os veterinários isso não foi novidade, então foi muito fácil, talvez tenha auxiliado muito a experiência da equipe veterinária dessas empresas em trabalhar de forma realmente profissional. O produtor conhece esse profissionalismo e ele se adequou a todas as normas rapidamente, não se teve assim problema na questão de coleta de leite. E a maioria das atividades que dependem da relação com o produtor se manteve relativamente normais. O que foi grandemente afetado é eventos, né? Não se teve mais dia de campo, não se teve mais palestra, isso zerou no país inteiro, não se teve mais nada. Isso tem um impacto muito grande porque isso é transferência de tecnologia. Então nós estamos um pouco marcando o passo nesse sentido. E muitos dos produtores não têm o acesso à internet que a gente gostaria que eles tivessem, né? Bom, Wagner, e a partir de agora, diante dessa trajetória e dessa situação toda, como é que se vislumbra o futuro? Como é que se olha daqui para frente?
estas dificuldades também amadureceram a própria indústria e o produtor, habilitaram com maneiras, obviamente, de sobreviver, mas qual é o salto, qual é a visão e qual é a alternativa que se vislumbra daqui para frente? Olha, é bem difícil de falar de futuro nesse momento, quando a gente tem a principal interrogação, o que será da renda das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, né, que ainda seguimos no efeito econômico dessa crise. Mas tudo indica que o mundo está se recuperando de forma boa, até surpreendente, em alguns casos. O que nós temos como Brasil, como produtores do agro, e aqui na cadeia produtiva do leite em particular, é que termos talvez uma posição mais firme, como tem sido adotada ultimamente, reconhecermos que existem barreiras não tarifárias, muitas lorotas são faladas do Brasil que não são verdadeiras. Eu acho que na parte de desmatamento, queimadas, uso da área agrícola, isso tem sido bastante esclarecido com números, através da própria Embrapa, por exemplo, números oficiais, e que são corroborados internacionalmente, porque poderiam ter sido inventados e não são. E nós termos, então, essa posição de não nos apequenarmos, fazermos o nosso trabalho de casa. As oportunidades de exportação estão à nossa porta. O Brasil, ele mais ou menos está equilibrado entre produção e demanda interna, e nós estamos crescendo em termos de profissionalismo, produtividade, e nós estamos à beira de termos que exportar. Então agora talvez seja o momento de a gente começar a olhar o mercado internacional com outros olhos, termos um pouquinho de cuidado com relação a tudo que se coloca publicamente, porque isso tem efeitos nas relações internacionais. O Brasil é visto com bons olhos. O Brasil, assim, a gente viaja e é um prazer ser brasileiro lá fora. Eu acho que a gente não pode colocar isso fora. Nós não temos que comprar a briga de outros povos. Nós temos que ter a nossa forma de pensar, mas ao mesmo tempo nós temos que manter o que a gente já conquistou. Diante da tua experiência aí, internacional e conhecendo países também produtores de leite, nessa perspectiva, que patamar nós estamos? Em termos de volume, nós somos grandes produtores, mas é porque nós temos um grande mercado. Então, nós somos, assim, pequeníssimos em termos de litros por produtor, por dia ou por hectare ano. Nós somos, assim, um país que vem saindo de uma cultura de subsistência do leite. O leite era mais para sobrevivência e se tornando um país profissional. Então, hoje nós temos produtores pequenos, médios e grandes profissionais. Nós estamos bem colocados em termos de competitividade da porteira para dentro. Na área industrial, moderadamente bem posicionado. Na parte estrutural, nós somos zero. Em termos de estrada, energia elétrica, em termos de infraestrutura portuária, burocracia, taxação, impostos, nisso aí nós estamos atrás do mundo. Então, essa é a parte que nós temos que correr atrás. A parte da porteira para dentro, eu creio que nós temos avançado de maneira impressionante. Nós somos muito competitivos hoje no leite. Fazendo um pequeno paralelo e rápido paralelo, por exemplo, a produção de grãos no Brasil cresceu muito sem necessariamente aumentar a área. Sim. E tem crescido. Sim. A produção de leite tem possibilidade também nesse sentido de aumentar? É mais do que possibilidade. Sem necessariamente ter mais área? É uma necessidade. E ela está acontecendo. Então não é um sonho. Aliás, isso é boa parte do nosso trabalho, pessoalmente, né? É produtividade. Então nós estamos saindo aí de 1.200, 1.300 litros de leite por hectare em termos de Brasil, se nós pegarmos os números do IBGE. 5.000 e poucos litros por hectare aqui no sul, né? De um produtor sem assistência, baixa tecnologia. Para quinta alcance, 20, hoje produtores acima de 30.000 litros por hectare. Isso é o dobro que a Nova Zelândia produz por área. Então esse é o Brasil, isso está à disposição ou ao alcance de qualquer produtor. Basta ele procurar assistência, basta ele querer. Ou seja, temos muito a conquistar. Muito a conquistar. Seria sair de campo imenso aí. 50 sacos de soja para 150, assim, em 1 a 3 anos. E está ao alcance? Está ao alcance de todos. Não é necessário, não é um sonho. Não é um sonho. Sabemos fazer, estamos fazendo e temos vários produtores nessa situação. Perfeito. Wagner, muito obrigado por participares conosco aqui no canal do Boi e compartilhar conosco essas informações. Aqui do Rio Grande do Sul, João Veríssimo. E o Agricultura BR agora traz em destaque a live que nós fizemos há pouco. Nós tivemos uma live que tivemos como convidado José Luiz Tejon, e o Tejon respondeu perguntas a respeito do comércio internacional e a sustentabilidade no agronegócio. Quem participou da live junto com o Tejon e comigo foram 3 mulheres do agronegócio, mulheres fantásticas do agronegócio. Aretusa Negri, que é
também influencer, do Ela é do Agro, a Andressa Beata, que é produtora rural e também agro-influencer, e também tivemos a Adriane Steinmetz, que é produtora rural e agro-influencer, participaram fazendo perguntas. Veja agora um pouco do que aconteceu nessa live do Canal do Boi. Bom, o Brasil é um fracasso de comunicação. Ao mesmo tempo, ele tem sido um sucesso de vendas. Um país que não vendia nada para ninguém, há pouco tempo atrás, vendia açúcar, café, cacau, até cacau começamos a importar. O Brasil era, do ponto de vista de acesso a mercados internacionais, açúcar e café, fundamentalmente, como grandes commodities. E o Brasil se transformou num grande vendedor. Então tem aí um mérito. Aliás, pesquisamos lá na China, percepção sobre o Brasil é muito distante, o pessoal não tem uma correlação, por exemplo, dos produtos brasileiros com qualidade, etc. Mas tem uma admiração, admiram, porque acham que o Brasil é um país com dificuldades, um país distante, por exemplo, da China, que consegue competir e colocar produtos lá, competindo com grandes países ricos. Então existe uma admiração, mas é uma admiração, um traço, ela não é trabalhada e explorada pela comunicação brasileira. Então, nós temos nos orientado muito na relação mais business to business. Feiras, falando com importadores, falando com traders, essa relação de fornecedor, mais na relação empresarial. E praticamente não fazemos nada do ponto de vista de percepção de imagem a nível das populações, a nível público, né, nesses lugares. E quando saem informações do Brasil, geralmente saem informações que são manchetes que não são nada positivas. Eu dou aula na França todo ano e estava lá no carnaval passado, né, no carnaval sem ser desse ano anterior, dando aula, e no Le Monde, no melhor jornal lá da França, tinham 2 páginas sobre agronegócio, não mencionava o Brasil, e infelizmente na página seguinte a essa matéria tinha aquela porcaria, né, daquele assunto do carnaval, onde aparecia lá uma pessoa urinando na outra, com uma página. Então, a gente precisa aprender a se relacionar no mundo da comunicação e com a mídia internacional. Temos problemas, não dá para a gente negar, existem problemas, nós temos que cuidar desses nossos problemas, né, como cuidaríamos se fôssemos o presidente da nossa empresa. Vamos ver onde é que aperfeiçoa o que está imperfeito, mas nós temos que dizer para o mundo as coisas positivas. E olha, a Embrapa, juntamente, claro, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estão trabalhando num planejamento, um projeto para melhorar a imagem do agronegócio no exterior. Inclusive, há pouco, nessa live que eu tive com o José Luiz Tejon, falávamos disso. Falávamos de como melhorar a imagem do Brasil, melhorar a imagem do agronegócio brasileiro. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem. Resultados efetivos e maior agilidade junto com a Embrapa e Ministério da Agricultura. É o que prometem esse acordo entre a Apex, a Agência Fomentadora de Negócios Brasileiros, e a Embrapa. O aumento da competitividade do agronegócio, capacidade de inserção em cadeias globais. Para se ter uma ideia da força da Apex, ela coordena exportações de 1.200 empresas brasileiras, representando uma cesta de mais de 22 bilhões de dólares. E a Embrapa, que vai ganhar força, musculatura, nos seus 43 centros de pesquisa. São 2.400 pesquisadores, metade deles doutores. Para se ter uma ideia da força da pesquisa e da ciência da Embrapa, a Associação Brasileira de Proteína Animal estima que pelo menos 70% dos ganhos em carcaça de bovinos e suínos tenham vindo ao longo dos 30 anos de pesquisas genéticas da Embrapa. Segundo o Ministério da Economia, a participação do agro vai crescer no PIB brasileiro, vai passar de 21% para 23%. E a agricultura já representa 50% de tudo que o Brasil embarca para o exterior. Essa parceria entre a Embrapa, Ministério da Agricultura e a Apex, Agência Fomentadora de Exportações, deve representar um crescimento de pelo menos 3%, tanto na produção quanto na exportação brasileira. De Brasília, Saulo Lopes.
E hoje, na abertura do programa, eu falava a respeito do recuo na produção mundial de carne suína. De acordo com o Rabobank, agora o mundo vai produzir 8% de carne suína a menos do que produziu em 2019, que já vinha com uma queda muito forte. O motivo do recuo é em relação, primeiro, peste suína africana na Ásia, em especial a China, e também a situação causada pela pandemia do coronavírus, que em vários momentos paralisou a indústria frigorífica em várias partes do mundo. Momentos finais dessa edição, acompanhe comigo como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Veja as posições de mais curto prazo negociada em alta. Nós temos aqui agosto rompendo a marca de $9, desde a abertura já vinha nessa situação. Nós temos agosto negociado a $9,03 por bushel, mais 4, é o que a Agricultura BR traz para você nessa posição, sobe quase 0,5%. Posição de setembro a $8,97, mais 6 para essa posição. Temos aqui a posição de novembro, novembro tem a maior liquidez, a $8,97, mais 2, e temos também a posição de janeiro a $9,02 por bushel, subindo um pouco menos, mas vindo com alta. Uma questão interessante aqui em relação ao mercado internacional é que estudos vão mostrando que a China vai dobrar a demanda sobre produtos agrícolas, principalmente no Brasil, até 2050. Isso abre uma perspectiva muito boa em relação a todas as cadeias produtivas, mas de olho em soja, milho. Olha, quem diria a gente ia falar que China seria um importador de milho, mas milho também, e as carnes que não devem parar mesmo com alguma recuperação do rebanho suíno lá na China. Nas próximas edições do Agricultura BR a gente vai falar um pouco mais sobre esse estudo, mas a introdução de carne bovina na China, com um pouco mais de volume, mudou o paladar do chinês. E isso também é um efeito social importante, ainda mais numa sociedade como a chinesa, no qual as pessoas, a classe média, está em ascensão. Vamos dar uma olhada no dólar, então. Dólar comercial vem a R$ 5,15 mais 2, sobe, mas sobe menos do que na abertura, vem com 0,74% de alta, são os negócios neste momento. Eu vou encerrar essa edição por aqui, eu volto logo mais na terceira edição às 16 horas. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até lá!